Olá pessoal, nesse novo vídeo nós trazemos mais algumas projeções atualizadas para a Covid-19 no estado do Ceará e também trazemos agora alguns resultados para o Brasil de maneira geral. Começando primeiramente pelo estado do Ceará. As projeções foram obtidas com o Sistema de Monitoramento Preditivo, CIMOP. Esse sistema foi calibrado duplamente pela curva de infectados e pela curva de óbitos. Então o que nós temos aqui à esquerda, o gráfico pontilhado em cor preta, são os registros de casos confirmados de Covid-19 no Ceará durante o período de 1º de dezembro até o começo do mês de março. E em azul, nós temos o resultado obtido com o CIMOP. Ao lado direito, nós temos a mesma coisa, porém para a curva de óbitos, ou seja, em pontilhado de cor preta, temos os registros de óbitos diários e em vermelho, o resultado obtido pelo CIMOP. Então, uma vez calibrado, o CIMOP fornece algumas projeções, conforme nós veremos a seguir. Primeiramente, para a curva de casos. Então, o que é que nós podemos destacar aqui é que tivemos uma subida mais rápida no número de casos e que nós estamos atualmente aqui terminando o mês de março e iniciando o mês de abril, então estamos nesse ponto aqui, tá? E o que nós podemos observar é que a tendência é que a gente entre agora, comece a entrar num período, numa zona chamada de platô, né? Ou seja, uma zona na qual o crescimento no número de casos diários tende a diminuir e a se estabilizar. No início do mês de abril, indo aí até o final da primeira quinzena, nós tendemos a atingir esse platô no número de casos e a partir desse ponto aqui, tendemos a ter um decréscimo no número de casos diários. Nós traçamos também algumas projeções para a demanda hospitalar, ou seja, a pressão exercida sobre o sistema hospitalar no estado do Ceará. O que nós podemos observar é que ainda no mês de abril, ainda teremos uma crescente nessa demanda hospitalar e que a partir aqui da metade do mês de abril, nós devemos entrar numa região de platô no que diz respeito à demanda hospitalar. Então, essa região de platô, ela é compreendida aí num período que vai mais ou menos da metade do mês de abril até a metade do mês de maio. Então, durante esse período, nós devemos ter uma pressão sobre o sistema hospitalar, porém, o que nós podemos prever aqui é que não haverá um crescimento nessa demanda hospitalar. Nós tendemos a atingir um regime de platô aí durante esse período de tempo. Falando agora do Brasil como um todo. Usando a mesma metodologia, nós traçamos uma projeção para a curva de casos no Brasil. Então, o que nós podemos comparar em relação ao caso do Ceará é que no Brasil, esse platô deve acontecer um pouco mais tarde, de 10 a 15 dias mais tarde. Então, o que se espera aqui, de acordo com essas projeções, é que mais ou menos entre a segunda e a terceira semana do mês de abril, a gente atinja um platô no número de casos, na curva de casos, né? E que deve durar aqui pelo menos umas 2 semanas. A partir daqui a gente tende a cair, essa curva de casos tende a diminuir. Da mesma forma, em relação à demanda hospitalar, é muito parecida com o caso do Ceará, porém um pouco deslocada mais para frente, né? Ou seja, a gente tem ainda uma crescente até mais íngreme nessa demanda hospitalar no Brasil como um todo, durante a primeira quinzena de abril, e a partir da terceira semana do mês de abril, nós devemos atingir aqui um platô ou uma estabilização na pressão hospitalar no país como um todo. É claro que a gente trata o país de uma maneira só, a gente sabe que é bastante heterogêneo, então algumas regiões tendem a atingir esse platô mais cedo do que outras. O que eu estou mostrando aqui é um resultado médio para o país como um todo. E aqui a gente finaliza com algumas comparações entre o Ceará e o Brasil. Então à esquerda nós temos a curva de casos para o Ceará e à direita a curva de casos para o Brasil. Então fica mais claro aqui que o Ceará chegará num platô de casos antes do que o Brasil, né, em torno de 10 a 15 dias antes, mas que tanto o Ceará como o Brasil devem experimentar um platô nessa curva de casos durante o mês de abril. O Ceará tende a atingir um pouco mais cedo esse platô. E aí, em relação à curva de óbitos, nós traçamos 2 cenários, um cenário mais otimista e um cenário mais pessimista.
Em azul nós temos o cenário otimista e em vermelho o cenário pessimista, em relação à curva da média móvel de óbitos projetada para o período. Tá? Então, no caso do Ceará, a gente nota aqui que no início de abril, nós estamos finalizando o mês de março, a gente está aqui nesse ponto, tá? Então deve haver ainda um crescimento, porém um crescimento menor, de menor velocidade, na média móvel de óbitos. E que nesse ponto aqui nós começamos um platô, né, que coincide aqui mais ou menos com a terceira semana do mês de abril. Tá? Isso para um caso mais otimista. Né? E que à direita nós temos o mesmo caso para o Brasil, ou seja, esse crescimento na curva, na média móvel de óbitos, tende a ser um pouco mais acentuado do que no estado do Ceará, né? Porém, também aqui, mais ou menos, entre a terceira e a quarta semana do mês de abril, essa média móvel de óbitos tende a se estabilizar, iniciando aí um período de platô. Bom, algumas considerações. Esses resultados foram traçados pelo sistema CIMOP, que é baseado em um modelo epidemiológico sistêmico, que captura uma série de dinâmicas, como, por exemplo, hospitalizações, óbitos, entre outros. Conforme eu falei já em outros vídeos, a gente pode ter algum desvio em relação à realidade, devido ao lapso temporal entre os casos em investigação e os casos que são efetivamente confirmados pelo sistema de saúde. E esses resultados supõem uma manutenção de uma taxa de contágio mais ou menos constante durante todo esse período estudado, e que alterações nessa taxa de contágio, para mais ou para menos, podem afetar os resultados que foram projetados. E por fim, nós esperamos traçar em breve mais algumas projeções, levando em consideração já a questão da vacinação. Obrigado.